Eu saúdo aos amados irmãos na graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar os amados irmãos para junto nós meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. A palavra do Senhor, ela disse assim: E logo ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu o barco, acalmou o vento. Então aproximou o que estava no barco e adorara, dizendo: Verdadeiramente é o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Palavra poderosa da parte do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, essa passagem ela nos conta que Jesus ordena os discípulos para que passem para o outro lado do lago. Enquanto os discípulos passavam, Jesus os despede à multidão. Essa multidão a qual Jesus tinha ali se alimentado com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus tinha alimentado ali 5.000 homens. A palavra nos disse que Jesus ordena os discípulos para que vá para o outro lado, e ali Jesus despediu a multidão. Mas Jesus despediu eles satisfeito espiritual e físico. Enquanto despediu a multidão, no versículo 23, a palavra de Deus ela nos disse, irmão, que Jesus subiu no monte para orar. E a Bíblia disse que ali ele estava só para orar. Amados, é preciso nós ter esse tempo de oração, amados irmãos. Aprender aqui com o Mestre, com o Senhor Jesus, aquilo que Ele nos ensina, fazer assim como Ele fazia. Jesus, mesmo diante da sua ocupada agenda, Jesus tirava um tempo para ficar só com o Pai. Nós precisamos ter esse tempo de oração. Nós precisamos ter um tempo de unicamente nós e Deus. A oração é um momento de conversa com o Pai. A oração é vital para o nosso crescimento espiritual, para estar em comunhão com Deus. É preciso nós tirar esse tempo, meus irmãos. Nós tirar um tempo para poder estar a sós com o Pai. A Bíblia nos disse que chegando já à tarde, Jesus estava ali só. Meu irmão e minha irmã, nós estamos passando um momento de turbulência aí no mundo, por causa do coronavírus. E é preciso que nós possamos tirar um tempo para ficar só com Deus. É preciso tirar um tempo para ficar na presença do Senhor. É preciso tirar um tempo para estar em comunhão, em batalha. Oração é batalha. Precisamos estar de joelho. Precisamos, antes de qualquer atitude que nós tomar, ter esse tempo de oração para ficar nós e o Pai. E a Bíblia nos disse no versículo 24 que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Enquanto Jesus estava ali só orando, Jesus tinha despedido seus discípulos e ele estava no meio do mar. O vento era contrário. Nesses dias, nós cristãos, a humanidade tem enfrentado esses ventos contrários. Muitas vezes, com situações adversas em nossas vidas, passamos por situações difíceis, por ventos contrários em nossas vidas, que não sabemos o que fazer. Mas a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, ela vem nos dizer, ainda no versículo 25, que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Em torno das 3 e às 6 horas da madrugada, Jesus vai de encontro a seus discípulos. Enquanto ele estava no meio daquele mar, com os ventos contrários, Jesus vai de encontro a eles. Porque o Senhor vai de encontro aos seus. Porque o Senhor Jesus não abandona aqueles que ama. O Senhor Jesus não abandona os seus seguidores. O Senhor Jesus não abandona os seus filhos. A palavra nos disse que na quarta vigília da noite, de 3 a 6 horas da manhã, da madrugada, Jesus vai de encontro a seus discípulos. Que ali ele estava passando por um momento difícil. Estava passando por uma tempestade ali no meio do mar. Os ventos eram contrários. Ali existia medo, existia angústia, mas Jesus vai de encontro a eles, porque o Senhor vem sempre de encontro à nossa vida, vem sempre de encontro aos seus. Mesmo quando estamos passando luta, não estamos sozinhos, o Senhor vem ao nosso encontro. Não estamos sozinhos diante das tempestades da vida. Não estamos sozinhos, meu irmão e minha irmã, diante dos ventos contrários que nos cercam. Mateus 28, 20, Jesus disse: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Promessa de Cristo, promessa verdadeira, meu irmão e minha irmã, para mim e para você nessa noite. Você que está me ouvindo através desse canal, a palavra do Senhor, ela vem para mim e para você. Não estamos só. O Senhor está conosco. O Senhor vem sempre ao nosso encontro, mesmo nos dias de tempestade, mesmo nos dias difíceis. O Senhor vai de encontro aos seus. E no versículo 27, meu irmão, a palavra de Deus, ela disse assim, que Jesus, porém, lhe falou, dizendo: não tema, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, não temas. Jesus vem a falar para mim e para você: não temas. Tenha bom ânimo, meu irmão e minha irmã. Isaías 41:10, a palavra de Deus, ela disse assim: não temas, pois eu estou contigo. Não temas diante da dificuldade, meu irmão. Não temas diante de tudo isso que está se passando. Jesus está contigo, porque Ele é o Senhor teu Deus, Ele é o nosso Deus. Ele não nos abandona. Ele nos disse que sempre estaria conosco até a consumação dos tempos. Não temas, meu irmão. Não temas, minha irmã. Jesus vem sempre de encontro. Não precisamos temer, mas precisamos permanecer firme a nossa caminhada em direção ao reino, em direção a Cristo. Jesus é o nosso alvo. Não precisamos temer tudo que está acontecendo. Não precisamos temer quando a situação é adversa, porque o Senhor vem ao nosso encontro. Porque o Senhor jamais vai nos abandonar.
E no versículo 28, a palavra de Deus, ela nos disse assim: e Pedro respondeu e disse: Senhor, se é tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Pedro, quando vê os discípulos ali assustados, o apóstolo Pedro, ele disse: Senhor, se é tu, ordena, manda, para que eu vou até onde o Senhor está. E no versículo 29, a palavra de Deus, ela disse assim, e ele disse, Jesus disse: vem. E Jesus fala para Pedro: vem, Pedro. Esse mesmo Jesus que fala com Pedro diante daquela tempestade, diante daquele problema, daquela luta, que os discípulos se encontravam em alto mar, que manda Pedro ir até ele, é o mesmo Jesus que nessa noite me chama e chama você para ir ter com ele. Esse mesmo Jesus que no versículo 29 disse para Pedro: vem, Pedro, é o Jesus que te convida nessa noite, meu irmão e minha irmã, para ir ter com ele. É um Jesus que nos chama para andar com ele. É um Jesus que nos chama para caminhar em direção a ele. A palavra de Deus, ela nos disse, meu amado, meu irmão, lá em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos chama, nos convida para ir de encontro a ele. Mesmo diante da situação adversa, mesmo diante do medo, mesmo diante de grandes ondas que vêm sobre as nossas vidas, Jesus nos convida, nos chama para nós ir ter com ele. E o convite é para mim e para você que está ouvindo essa mensagem através desse canal. Esse Jesus que ordenou Pedro para que ia até ele, é um Jesus que nos chama também, que nos convida. Nessa noite nós estamos recebendo um convite de Cristo para ir ter com ele, para não ter medo, mas para ir de encontro a ele. Nessa noite, Jesus nos convida para ter a vida transformada, para ter a vida mudada, porque quando nós vai de encontro a Cristo, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, porque Ele é poderoso para mudar qualquer situação, meu irmão. E a palavra de Deus, ela continua nos falando ainda, no versículo 29, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. No versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. A palavra de Deus, ela diz que Pedro, ele desceu do barco, andou sobre as águas e foi de encontro até Jesus. Mas a mesma palavra, ela nos disse que quando Pedro sentiu os ventos fortes, teve medo. Aí Pedro começou a afundar. Pedro, ele só começa a afundar quando ele tira os olhos de Cristo e coloca os olhos nas águas, coloca os olhos nos ventos fortes. Meu irmão, não olhe para as dificuldades, mas olha para Jesus. Não coloque seus olhos nas enfermidades deste mundo, nas dificuldades, nas suas imperfeições, mas coloque o olho em Cristo, no autor e consumador da nossa fé, no único que tem salvação para nossas almas. Coloque o nosso olho naquele que um dia vai vir buscar a sua igreja. Que os nossos olhos não estejam postos em nada deste mundo. Que os nossos olhos não estejam postos em nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade e nenhum vírus.
mas os nossos olhos estejam postos no Senhor, naquele que um dia virá para buscar a sua igreja, naquele que lá na cruz do Calvário entregou por mim e por você, e que no terceiro dia ressuscitou e está ao lado de Deus. Que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que os nossos olhos não estejam postos em nada, mas unicamente no Senhor Jesus. Não olhe, meu irmão, não olhe, minha irmã, para a dificuldade. Eu não sei aquilo que você está passando neste momento, aquilo que você tem passado nesse dia de hoje, aquilo que você está passando nessa noite, mas olha para Jesus, olha para Cristo. E a palavra ela nos disse ainda, Pedro sentiu o vento forte, teve medo, começou a afundar e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando o apóstolo vacilou na sua fé, ele clamou unicamente aquele que poderia lhe ajudar, que foi o Senhor Jesus. Somos falhos, somos fracos, às vezes deslizamos, às vezes afundamos, mas devemos fazer igual Pedro fez. Clama unicamente por aquele que pode lhe ajudar. Quando Pedro percebeu que estava afundando, clamou por Jesus: Senhor, salva-me. Clame ao nome do Senhor Jesus. Clame esse nome que está acima de todos os nomes. Clame por esse nome que é poderoso. Clame por esse Deus que tem salvação, que tem vida eterna. Clame por esse Deus que pode acalmar as tempestades, que pode trazer paz à sua vida. Clame pelo Senhor. E a palavra de Deus ela nos disse no versículo 31, que logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus estende a mão a todos aqueles que clamam por Ele. Não duvida, meu irmão, não duvida, minha irmã, mas clame ao nome do Senhor. Clame ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos disse no versículo 32 que quando subiu ao barco, acalmou o vento. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus entrar na sua vida, quando Jesus entra em nossa vida, a tempestade é acalmada, a dificuldade vai ser resolvida. Jesus trará paz à sua casa, Jesus trará paz ao seu coração, porque quando Ele entra em nossa vida, os ventos cessam. Quando Ele entra em nossa casa, a situação muda. E a palavra de Deus ela nos diz: então aproximou os que estavam no barco e adorou, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Os outros que estavam no barco aproximou e adorou. Aproxime de Jesus nessa noite, meu irmão. Aproxima de Jesus nessa noite, meu irmão. E adore. Adore esse Deus que é santo. Adore esse Deus que nos dá vida. Adore esse Deus que acalma as tempestades. Acalma esse Deus que nos dá paz. Adore. Aproxima do Senhor Jesus e adore. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Mas um ponto dessa mensagem eu quero deixar para os irmãos. Não olhe para a dificuldade, olhe para Cristo. Não olhe para os ventos contrários. Não olhe para as enfermidades deste mundo. Olhe para o Senhor. E aquilo que os discípulos fez, que está aqui no versículo 33, aproxima dele e adore. Aproxima do Jesus. Tenha uma vida que seja próxima do Senhor Jesus e adore esse Deus que é maravilhoso. Amém? Eu agradeço aos amados irmãos por ouvir essa mensagem. Agradeço a Deus que me deu essa mensagem nessa noite. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa mensagem, Senhor. Ó Deus, venha de encontro a nós, Senhor, porque, Senhor, às vezes nós tememos, mas que os nossos olhos, Senhor, não estejam postos em nada deste mundo,
nem na dificuldade, Senhor. Nossos olhos estejam postos em Ti, meu Deus. Nessa noite queremos aproximar de Ti e Te adorar verdadeiramente, Senhor. Porque Tu é Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Tenha uma boa noite, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Até a próxima oportunidade. Amém?